Olá, olá! Olá, amados de Jesus, tudo bem com vocês? Pastor Christian passando aqui novamente, dessa vez aqui ao vivo. Estamos ao vivo aqui no nosso Instagram para liberar uma mensagem aí ao seu coração. Como é que você está? Tá tudo bem por aí? Tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Então, estamos aqui novamente, né? Para deixar mais uma mensagem diretamente do coração de Deus ao seu coração. Você vai aguardar um pouquinho aqui e daqui a pouco a gente já vai estar liberando uma mensagem. Tá tudo certo aí? Tudo certo com você? Pai. Fala. Ah, tem em cima da mesa ali, ó. Em cima da mesa, Levi. Depois fecha a porta ali pro pai, tá? Em cima da mesa aí. Deu? Depois fecha a porta ali pro pai, tá bom? Quer ajuda? Sim. Levi Marcos quer uma ajuda para descascar a banana. Vem cá, ó. Aqui, ó. Descascando uma banana aqui pro Levi. Levi não gosta essas tirinhas aqui. Levi não gosta disso. Verdade. Pior que é verdade. Pior que é verdade, melhor que é verdade. Ó, leva lá a banana e fecha a porta ali pro pai. Tá? Fecha a porta ali pro pai. Então, amados, vamos lá. Deus colocou no meu coração um tema para a gente estar conversando um pouquinho, né? E eu queria conversar um pouquinho com você aí na noite de hoje. Aqueles que entrarem ao vivo aí, o nosso amigo Darlan aí entrando aí ao vivo. Glórias a Deus, pelo menos tem alguém aí para bater um papo comigo aí, ó. Fica firme aí que nós vamos bater um papo aí. Tô fazendo uma live aí ao vivo agora, Darlan. Darlan é nosso amigão lá do estado de Nova Trento, né? Ele que é filho da Leinha, que como a gente chama, né? Pastora Leia, que já está com a gente junto aí, caminhando junto desde 2004, né? Já são 21 anos. Boa noite, Darlan. 21 anos caminhando junto aí e é uma honra, né? Darlan tá aí conosco. Então, Deus colocou no meu coração, tá gravando essa live aqui, vai ficar salvo aqui, independente de quem vai estar conosco aqui agora. Eu quero estar conversando um pouco sobre um tema, né? Um tema desafiador, mas que eu particularmente sou apaixonado por esse tema. Eu quero estar conversando um pouco sobre humildade, né? Eu tive a oportunidade de ler esse livro aqui, acho que pelo menos umas 3 vezes, e na minha opinião, depois da Bíblia Sagrada, o livro mais importante que eu li em toda a minha história é esse livrinho aqui. Eu já li ele pelo menos umas 3 vezes. O autor desse livro é Andrew Murray. Ele já é falecido, né? Ele foi um africano, nasceu na África do Sul no dia 9 de maio de 1828 e morreu no ano de 1917 anos. Né? Morreu no ano de 1917. Ele experimentou um novo nascimento na Holanda aos seus 16 anos de vida. Então esse foi Andrew Murray, né? Ele viveu, sofreu grande influência de William Land, Madame Guyon, Jesse Penn Lewis e T. Austin Sparks, né? Então esse homem aqui recebeu uma revelação incrível, né? Ele defende aqui a tese, eu tenho certeza que inspirado pelo Espírito Santo, né? Que a humildade ela é considerada a raiz do amor, né?
há quem diga que o amor é o principal ensinamento do Evangelho, né? E não há como discordar, né? Jesus ensinou realmente sobre o amor. Em todo o tempo nós vamos ver na Bíblia Deus falando sobre o amor. Agora, o fato curioso é que ele prova que a humildade é a raiz do amor, né? A humildade, ela é a raiz de todas as bênçãos, assim como o orgulho é a raiz de todo o pecado e de todo o mal, né? A porta ao nascimento e a maldição do inferno, a explicação de toda a decadência e fracasso humano, né? E o orgulho da santidade é o mais sutil de todos os males, enquanto que a humildade é o único solo fértil no qual a graça de Deus pode produzir abundante fruto. O mal não pode ter início a não ser pelo orgulho e não ter fim a não ser pela humildade. A verdade é esta: o orgulho tem que morrer em nós ou nada dos céus poderá viver em nós. A humildade tem que lançar a semente ou não pode haver colheita dos céus. Então aqui uma frase dele que eu li aqui na contracapa, né? Nesse livro a gente vai aprender, né, que a humildade nada mais é do que uma dependência total de Deus. Nós não gostamos de ser dependentes, né? A gente gosta de ter as coisas tudo resolvidas, de preferência já está com uma semana resolvida, um mês resolvido, né? O dinheirinho na conta para pagar todos os boletos de amanhã e depois de amanhã. A gente gosta de independência, né? A nossa alma humana, ela quer ser independente, ela não quer depender de Deus, ela quer estar tudo resolvido. Nossa alma também não quer muito depender de outras pessoas, né? É muito comum você escutar pessoas idosas, né, dizerem assim: quando eu ficar velhinho, eu não quero ajuda de ninguém, né? Me bota lá no lar de idosos, porque eu não quero dar trabalho para ninguém. Você já ouviu essa frase? É muito comum a gente escutar isso dos idosos, de alguns idosos, né? Não todos, né? Mas me coloca lá no asilo, porque eu não quero incomodar, né? O que é isso, né? O que é isso senão orgulho, né? O orgulho, ele faz com que a gente não queira depender das pessoas. A gente não quer se humilhar para reconhecer que precisa da ajuda das pessoas e precisa da ajuda de Deus, né? Isso é humildade, é uma vida de dependência, é reconhecer que eu preciso de Deus e eu preciso do próximo. Tem até uma música que a gente gosta muito de cantar na igreja, né? Uma música antiga. A letra da música diz, né? Eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos de Cristo até o fim. Então isso é humildade. Humildade é reconhecer que nós precisamos de Deus e precisamos do nosso próximo, né? Fazemos parte de um corpo. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. E como corpo, conforme está escrito lá em primeira carta de Coríntios, capítulo de número 12, né? O olho não pode dizer para a boca, eu não preciso de ti. O nariz não pode dizer para o pé, eu não preciso de ti, né? A mão não pode dizer, né, para o nariz, né, eu não preciso de ti, né? O coração não pode dizer para o pulmão, eu não preciso de ti. Porque assim como todos os órgãos no corpo são importantes, da mesma forma, no corpo de Cristo, que é chamado de igreja, né, que também é conhecido como a família de Deus, ninguém pode achar assim que não precisa do outro, né? E muito menos achar que não precisa de Deus. Então esse é o projeto de Deus para a humanidade, né? Reconhecer a nossa dependência de Deus e a nossa dependência do próximo. Isso é humildade. Enquanto que o orgulho é a independência, né? Você tentar ser independente das pessoas e independente de Deus. Como é que eu sei que uma pessoa é humilde? Quando ela tem uma vida de oração. Quando ela faz da oração o seu estilo de vida. Uma pessoa que tem uma vida de oração, ela está o tempo todo reconhecendo: Senhor, eu preciso de Ti, eu não consigo, eu não sei como que vai ser o meu dia de amanhã. O Senhor pode me dar uma estratégia, o Senhor pode me ajudar no meu trabalho para que tudo corra bem, para que as coisas fluam, para que seja um dia maravilhoso. Então a pessoa que é humilde, ela está o tempo todo orando e pedindo a Deus, ou rezando, como você quer, né? Rezando e reconhecendo o quanto ela precisa da ajuda de Deus. Uma pessoa orgulhosa, ela não ora. Uma pessoa orgulhosa, ela simplesmente, eu sei
eu faço, eu aconteço, né? Eu tenho inteligência, eu tenho conhecimento, eu tenho sabedoria, eu tenho um currículo tal, o curso tal, eu sou PhD em tal área, então porque eu sou bom, eu não preciso de mais ninguém, né? Eu sou e me basta, né? Eu sou, na verdade, perante a Bíblia, só tem um que é o eu sou, né? Esse eu sou na Bíblia é o nosso poderoso Deus, o grande El Shaddai, o nosso Abba, Pai. Ele é, assim como Jesus também é o eu sou. Agora nós, amados, nós somos vasos de barro, né, para que a excelência e o poder seja de Deus e não nosso. Nós somos apenas vasos de barro. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar mais, né? Somos frágeis, né? Podemos ser quebrantados, né, ou quebrados pelo Senhor a qualquer instante. Se a qualquer momento o Senhor achar que esse vasinho aqui não está de acordo com aquilo que ele planejou, ele pode quebrar, e ele quebra fácil, viu? Ele pode quebrar e fazer um novo, né? Por quê? Porque somos frágeis. E nós precisamos reconhecer a nossa fragilidade, o quanto dependemos de Deus e o quanto dependemos do nosso irmão. Sabia que tem coisas que eu só vou conseguir resolver com a sua ajuda. Tem coisas que eu só vou resolver com a ajuda de Deus, né? Se eu achar que eu sou, que eu posso, que eu aconteço, eu não vou pedir ajuda sua, eu não vou pedir ajuda de Deus, e aí eu vou ser quebrado, né? Pelas minhas próprias escolhas eu serei quebrado. Então a melhor coisa, para que a gente não venha ser quebrado na mão dos homens, e que a gente seja quebrado apenas na mão de Deus, nós possamos reconhecer a nossa dependência. Eu vou ler para você aqui algumas frases que eu anotei aqui desse livro, né? Eu já fiz uma live uma vez, eu fiz uma live, só que na verdade foram 2 lives, né? Onde eu fiz um resumo do livro. Mas como é um assunto que nunca sai de moda, né? Deus colocou no meu coração, está fazendo isso, eu não vou fazer como da outra vez, mas eu vou estar lendo algumas frases aqui que eu considero muito pontuais. Por exemplo, aqui frase de Jesus, né? Quem quiser tornar-se grande entre vós, esse será o que vos sirva. Jesus simplesmente nos ensinou a verdade abençoada de que não há nada tão divino e celestial como ser um servo e ajudador de todos. Olha só. A humildade é o lugar da plena dependência de Deus. É pela própria natureza das coisas a primeira obrigação e a virtude mais elevada da criatura, a raiz de toda virtude. No céu e na terra, orgulho, também conhecido como autoexaltação, é a porta ao nascimento e a maldição do inferno. Por isso que Jesus Cristo a si mesmo se humilhou, tomando a forma de servo, né, e sendo obediente até a morte e morte de cruz. A sua humildade é a nossa salvação. A sua salvação é a nossa humildade. Todo relacionamento, todo o seu relacionamento com Deus e com o homem tem de ser marcado por uma humildade que tudo permeia. Sem isso, não se pode permanecer verdadeiramente na presença de Deus ou experimentar o seu favor e o poder do seu Espírito. Sem isso, não existe fé, nem amor e nem regozijo ou forças permanentes. Humildade é simplesmente o senso do completo nada ser que vem quando vemos como Deus verdadeiramente é tudo, no qual damos caminho a Deus para ser tudo. Na vida dos cristãos sérios, aqueles que buscam e professam a santidade, a humildade tem de ser a marca principal da sua retidão. É do nosso orgulho que precisamos, acima de todas as coisas, ser redimidos. Olha só, é do nosso orgulho que precisamos, acima de todas as coisas, ser redimidos. Nenhuma árvore pode crescer se não for na raiz da qual brotou, né? Sua característica principal, a raiz e a essência de todo o seu caráter, como nosso Redentor, o
caráter de Jesus, não pode haver senão uma resposta: é a sua humildade. Cristo é a humildade de Deus incorporada na natureza humana. O amor eterno humilhou-se a si mesmo, revestindo-se com as vestes de mansidão e de bondade, para vencer e servir e nos salvar. Agora, olha só essa frase aqui. Essa frase que eu vou ler agora eu acho incrível, simplesmente incrível. Olha só. Toda carência de amor, toda indiferença às necessidades do próximo, toda indiferença aos sentimentos, toda indiferença à fraqueza dos outros, todo julgamento e expressão severa e precipitada, que tantas vezes se justificam sob o argumento de se ser franco e honesto, todas as manifestações de temperamento, sensibilidade, irritação, todos os sentimentos de amargura e desavença, têm sua raiz em nada senão no orgulho, que sempre busca a si mesmo. Meu Deus. Eu vou aproveitar, se o Darlan tá com a gente aqui ao vivo, eu vou pedir para ele entrar aqui. Eu não sei como é que faz, eu gostaria até de fazer o Darlan entrar ao vivo aqui comigo. Não sei como é que faz aí. Se tiver como me ensinar aí, ou tu mandar uma solicitação, Darlan, eu já ia entrar aí ao vivo aí, que nós ia fazer uma live de 2 aqui. Mas se tu quiser escrever aí embaixo, deixa eu ver como é que é. Eu não sei como é que faz aí para pedir para participar. Responde para mim aí, Darlan. Amém. Vamos continuar aqui. O Darlan pediu para esperar 5 minutos. Então, beleza. Então, enquanto o Darlan vai se arrumando ali, vai se organizando, a gente vai continuando aqui, tá bom? Olha só uma frase de Jesus em Lucas 22, 27. No meio de vocês, eu sou como quem serve. Né? Lucas 22, 27. No meio de vós, eu sou como quem serve. Jesus tomou o lugar de total subordinação a Deus, a subordinação, e deu a Deus a honra e a glória que lhe são devidos. Em Mateus 23, 12, Jesus disse: quem a si mesmo se humilhar será exaltado. João 5, 19, o filho nada pode fazer de si mesmo. Eu nada posso fazer de mim mesmo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade. Eu não aceito glória que vem dos homens. Eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade. O meu ensino não é meu. Não vim de mim mesmo. Nada faço por mim mesmo. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Eu não procuro a minha própria glória. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. A palavra que estáis ouvindo não é minha. Veja que Jesus, ele não era nada para que Deus fosse tudo. Jesus não aceitava nenhum tipo de glória humana. Ele simplesmente se recusou, ele decidiu ser nada para que Deus fosse tudo. Né? Jesus reconhecia que não podia fazer nada sem o Pai. Que as próprias palavras que ele falava não eram dele, eram do Pai. Né? O ensino não era dele, o ensino era do Pai. Ele não conseguia fazer nada sem o Pai. Ele não era nada para que Deus fosse tudo. Né? Jesus nos ensina onde a verdadeira humildade tem origem e acha sua força. No conhecimento de que Deus é quem opera tudo em todos. Né? A Bíblia diz que ele opera o querer e o efetuar. Né? Que nosso dever é render-nos a ele em perfeita resignação e dependência, em pleno consentimento de não ser e não fazer nada por nós mesmos. Olha essa outra frase aqui, ó. A raiz de toda virtude e graça, de toda fé e adoração aceitável
é que saibamos que não temos nada e não tenhamos recebido e cedamos na mais profunda humildade atender a Deus para isso. Mais uma frase aqui de André Murray. Jesus se considerou como servo dos homens, para que por meio dele Deus pudesse fazer sua obra de amor. Ele nunca, nem por um momento, pensou em buscar sua própria honra ou em usar seu poder para vindicar a si mesmo. Jesus disse, né? Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para as vossas almas. Mateus 11, 29. Em Mateus 20, 26 e 28, Jesus disse, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva, tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O Darlan está mandando aqui uma solicitação. Então agora nós vamos ter uma participação aqui do Darlan ao vivo, aqui, Darlan Piffer. Ele que já foi vereador mirim na cidade de Nova Trento. Boa noite, pastor. Aí, primeira vez que eu faço isso, rapaz. Eu já fui convidado para participar de outras lives, mas eu nunca convidei ninguém para participar de uma. Tá comigo. vendo? Vamos aí. Eu disse que tudo tem a primeira vez, Tem a né? primeira vez. E daí, como é que tu tá? Tudo certo? Graças a Deus. E as corridas, como é que tá as corridas? Bastante. Daqui a pouco a gente já tá na estrada aí de novo. Umas 5 horas da manhã já estamos na lida novamente. É? Agora começa 5 da manhã? Agora começa o tempo bom, né? Agora vem o inverno. Sim, aí pode suar à vontade, né? É isso aí. Hoje eu fiz uma horinha, fiz 1 hora de bike hoje. Eu me empolguei aqui, que eu ouvi uma mensagem aqui, eu me empolguei e peguei a bike e fui assim a milhão. Assim. E aproveitei esse tempo. Eu tava correndo até antes. Tava correndo, fui correr e tal. E aí agora há pouco cheguei em casa, só ajeitei algumas coisas aí. Eu tava deitado, ouvindo o pastor. Por isso que eu pedi 5 minutos aí pra poder levantar. Ah, sim. Eu estava conversando com um amigão meu que fazia muito tempo que eu não via Sim. ele. Deus me direcionou para fazer uma visita, um amigão lá de Canelinha, e a gente conversou um monte, e aí surgiu esse assunto da humildade, né? Aí aquilo veio no meu coração. Quando eu chegar em casa, eu vou gravar Geralmente eu gravo um vídeo, eu nem estou fazendo mais live, eu só gravo um vídeo e posto aqui no Instagram para ficar salvo. Mas eu senti no meu coração de fazer uma live. Vou deixar aqui, se entrar alguém, entrou, se não entrar, não entrou. Não importa. Mas aí apareceu tu aqui, né? Aí eu vi Mas vamos aproveitar que tu tá aqui, o pastor estava online aí, daí eu disse, eu vou participar, eu vou assistir. Pois é, e aí, o que tu tens a dizer sobre esse tema aí? Eu quero ouvir a tua palavra e a tua opinião, o que tu acha desse tema aí? Humildade e orgulho, o que tu aprendeu sobre isso, o que tu tem a dizer? Vamos lá. É um tema que, principalmente nos dias de hoje, né, a gente vê pouco sendo ser falado porque a gente vê, principalmente com o ganho da internet, né, como a internet ela vem ganhando campo. Então, vamos dizer, há um tempo atrás, uma pessoa que... É difícil tu achar pessoas com 1 milhão de seguidores, né? Hoje é a coisa mais normal do mundo, né? Hoje pessoas com 1 milhão de seguidores já nem são mais importantes assim, né? Porque tem pessoas com 30 milhões, né? E assim por diante. E o que acontece? Esse é o problema. A gente sempre tem aquela frase que a gente fala, né? Dê poder a uma pessoa e você conhecerá quem ela é. E é muito relacionado a isso, né? Muitas vezes a pessoa recebe um poder, vamos dizer assim, um poder que o próprio Deus às vezes dá para ela, né? De falar, de aparecer, né? Mas Deus ele abre essa porta para a gente que a gente possa falar do nome dele, a gente possa falar daquilo que, né? Da promessa que ele tem para cada um de nós. E muitas vezes as pessoas elas recebem vamos dizer, o degrau, e aí dali para frente elas esquecem de Deus, né? Elas esquecem que quem levou elas até aí é o próprio Deus. A gente pode ver muito disso, cantores, né? Cantores que começaram dentro do mundo gospel, e aí elas obtiveram sucesso e foram para o mundo e nunca mais voltaram, né?
Então, por quê? Porque a altivez de espírito, né? O orgulho dentro do coração, dizer, não, agora eu posso, né? Agora, aquilo que o pastor falando, dizer, agora eu sou, né? E aí, automaticamente, a pessoa acaba caindo nessa armadilha aí, que é essa armadilha de, principalmente do inimigo, né? De fazer com que a pessoa realmente ela ache que ela é independente, né? Mas a gente, para poder acordar, para poder estar fazendo qualquer coisa, a gente precisa, né, da permissão de Deus, e Ele que permite cada dia da nossa vida aqui. Uma coisa que me marcou é a gente conversando um dia, eu e o pastor aí, né, e num velório, e o pastor falou para mim que a gente pode até orar, né, pela pessoa que está doente, mas se Deus quiser que essa pessoa enterre o ciclo, né, ela vai encerrar, porque não depende de nós, depende somente de Deus, né. E por que eu trouxe essa palavra de velório? Porque aí acabou todo orgulho, né? A hora que a gente tá ali dentro, não adianta. Se a pessoa for orgulhosa, se conquistou muitas coisas, se ela foi, né, rei, se ela foi alguma coisa parecida com isso, não adianta de nada, né? Vai para o mesmo lugar e a única coisa que vale é o nosso espírito, a nossa alma, que aí sim, se a gente guardou o que é bom, se a gente guardou a fé, a gente sabe o nosso caminho, né? Então, o mais importante é estar bem com Deus, estar bem com a gente mesmo, porque quando a gente está bem com a gente mesmo, porque a gente está bem com Deus, né? Somos imagem e semelhança dele, e aí que a gente precisa ter todo dia vencer, né? Quando o próprio eu, né? Ele começa a querer se levantar, a gente tem que ter autoridade e dizer para ele, não, né? Quem é o poderoso da minha vida é o Senhor, é Deus, e a gente tem que seguir o caminho com essa humildade, né? De entender todos os dias que se a gente está aqui é permissão de Cristo. Senão, a gente não estaria aqui, a gente nesse momento não estaria fazendo a live aqui se não fosse permissão de Deus. Tudo ele faz na nossa vida, porque quando a gente entrega a vida para Cristo, realmente a gente entrega verdadeiramente, então é Ele que guia e assim por diante. Amém. Tu estava falando aí, estava me lembrando que em algumas ocasiões no passado, quando eu ministrei sobre esse tema, né, e até mesmo em cultos na igreja, né, eu dava um exemplo, assim, um exemplo bem básico, né? Eu falava assim, você que é, por exemplo, uma operadora de máquina de costura, você não pode sentar na tua máquina de costura para operar a máquina sem orar a Deus antes e pedir a ajuda dele. Agora, o detalhe é que depois que você se torna um profissional na área que você atua, tem coisas que a gente naturalmente já vai fazendo no automático, porque você já faz aquilo todos os dias. Então, é muito perigoso isso. Quando eu faço algo todos os dias, que aquilo vira um automático, então daqui a pouco eu já não oro mais. Por quê? Porque virou um automático na minha vida. Eu já sei, né? A gente trabalha com vendas, então eu já sei a rota de vendas, eu já sei os clientes, eu já conheço os produtos, eu já sei tudo. Então, para que orar? Para que pedir ajuda de Deus se eu já sei, né? Então eu dou o exemplo da máquina de costura porque parece ser uma coisa simples, né? É um serviço repetitivo, né? Mas Deus, ele quer que a gente chegue num ponto que até mesmo por uma coisa aparentemente óbvia, eu posso pedir a Deus que Ele pode me ensinar de um jeito diferente. Eu me lembro que teve uma época que a minha esposa e a irmã Dai, lembra da irmã Dai? Daiane, né? Daiane Wolf. As duas faziam biscuit ali para a fábrica de molduras Ruberti, né? De seu Virgílio. E elas faziam os biscuit e elas não sabiam fazer aquilo. Mas essa oportunidade surgiu para elas. E elas pediram a Deus, Senhor, ensina a gente a fazer, porque elas nunca fizeram isso na vida. E elas começaram a fazer, e Deus ia dando criatividade de inventar cada vez mais um biscuit diferente. E eu sei que na época saíram várias molduras, né, de quadros com tudo que é tipo de decoração de biscuit. Então a gente, com esse exemplo simples, né, das duas ali, da minha esposa, da Daiane, a gente vê que a sabedoria de Deus ela é inesgotável, né? Existe uma fonte e quando você consegue acessar, a criatividade de Deus ela é imensurável. Só que para isso a gente tem que bater, a gente tem que buscar, a gente tem que desenvolver essa intimidade e reconhecer que precisa, toda né? a sabedoria é parte de Deus, né, na nossa vida. Tudo aquilo que a gente fala, a parte de inteligência, né, por ele ser onipotente, onisciente, onipresente, né, então a gente entende que tudo vem da parte de Deus, né, na nossa vida. Se a gente consegue adquirir um conhecimento diferente, é porque Ele deu pra gente, né, isso aí. Isso aí vem como graça na nossa vida, né.
E a gente tem que entender assim. Aí as pessoas falam, mas lá no ímpio, lá, ele faz tão bem e tal. Justamente porque eu sempre falo que às vezes o ímpio, né, às vezes as coisas acontecem na vida dele e as pessoas falavam, poxa, mas por que que eu sigo a Deus e não acontece? Né, eu vou na igreja e tal, não acontece, e por que que o ímpio acontece? Muitas vezes porque ele está seguindo o princípio. Né, e o princípio é para ele também. Se ele segue princípio, quantos que eu já vi ímpio seguir princípio e acontecer? Né? Às vezes ele segue até sem saber. Né? Mas é que o princípio é para todos nós, é para todos os filhos, né? Todos são os filhos, né? Só que tem o tempo da ignorância e o tempo de a gente do entendimento, né? Então, muitas vezes as pessoas estão na ignorância. E Deus não vai deixar de abençoar uma pessoa que está andando, vamos dizer, certamente andando como é que eu posso dizer, andando no, eu acabei de falar agora, no princípio, né? Andando no princípio, e é porque ele não é conhecedor da verdade ainda, vamos dizer assim, né? Então, justamente, a gente está aí para que a gente olhe muitas das vezes isso e reflita e olhe para dentro de nós, né? O que a gente está fazendo, deixando de fazer, né? Então, Deus, muitas das vezes ele coloca, como ele fala, até às vezes um bicho vai falar com a gente, se ele quiser, para falar, para que a gente olhe para dentro de nós, né? E a gente corrija o que está errado e consiga seguir o caminho. Porque, na verdade, a gente tem que entender que o nosso maior prêmio, o maior troféu é a salvação. Né? Então, não adianta querer ganhar castelos nesse mundo e, né, tudo que esse mundo tem para oferecer, porque não é o nosso objetivo. Todo mundo quer conforto, todo mundo quer, né, estar bem, né, poder dar algo melhor para a família, mas só que o principal de tudo é a salvação. Né? A gente precisa entender que nada desse mundo aqui vale tanto quanto a salvação, de estar na eternidade com Cristo. E eu acho que quando a gente começa a ter esse entendimento, verdadeiramente a gente acreditar e ter isso na nossa vida, é que a gente começa a tirar um pouco desses pesos, né? Esses pesos que acabam cobrando as pessoas, né? Começam a cobrar por que passou esse tempo todo eu não consegui fazer, o meu objetivo não está acontecendo, né? Muitas vezes esses pesos porque o objetivo está refletido no que o mundo quer, né? Não o que Deus quer para a nossa vida, né? E a gente precisa entender isso para depois poder fazer o ID, né? A gente só consegue ministrar para as pessoas a palavra e consegue levar a palavra de Deus a partir do momento que a gente consegue entender. Primeiro tem que ser, né? Primeiro tem que acreditar eu. É a fé. Eu acredito primeiro e depois eu consigo transmitir isso aí. É que nem a venda, né? Primeiro tem que acreditar no teu produto. Se tu não acreditar primeiro, tu não vai vender. Né? Se tu não usar primeiro ele, tu não vai vender. Né? Então, é assim. Amém. E se tratando de apresentar a Deus, a gente vai precisar, assim como se conhece o produto, né? A gente precisa, quanto mais a gente conhecer a Deus na intimidade, com mais facilidade a gente vai poder falar dele. Né? Enquanto tu estava falando ali sobre a questão do caráter, né? Por que muitas vezes pessoas que aparentemente não temem a Deus ou não aparentemente não estão no caminho, né, seguindo o caminho de Deus, e essas pessoas prosperam e são bem-sucedidas, né, porque praticam princípios. E às vezes acontece com um cristão de praticar o princípio, só que ele não é bem-sucedido. Aí eu aprendi uma coisa muito interessante. Há anos atrás eu vi uma mensagem de um pastor brasileiro chamado Silmar Coelho. Ele é muito conhecido, né? Procurar aí na rede social, você vai achar ele. Ele já está um pouquinho de idade, mas ainda está na ativa, né? E ele citou como exemplo aquela passagem bíblica da morte de Uzá, né? Que é o camarada que fez a coisa certa da maneira errada. Sim. Ele fez a coisa certa, ele estava carregando a arca para Jerusalém, que era algo bom de se fazer, né? Porque a arca representava a glória de Deus, a presença de Deus. E ele estava fazendo isso a pedido do rei, né? Do rei Davi. Só que o problema é que ele fez da maneira errada, né? Ele botou a arca em cima de uma carruagem de bois, né? E ela deveria ser levada no ombro dos sacerdotes. Então o que a gente aprende, né? Para nós cristãos não basta fazer o certo, tem que fazer o certo do jeito certo. E aí o pastor Silmar Coelho, ainda para dificultar, ele disse: o cristão ele tem que fazer do jeito certo, na hora certa, no tempo certo e com a motivação certa. Aí o ímpio ele faz com a motivação errada, ele faz do jeito errado, mas ele faz certo e dá certo. Por quê? Porque ele não tem o conhecimento que a gente tem, então Deus não vai cobrar dele na mesma proporção, né? A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Agora, nós que conhecemos, a cobrança é maior. Sim, exatamente isso.
E muito disso e muito a questão do orgulho, né? É justamente isso, é onde está direcionado o nosso coração. Aí a gente começa a medir o orgulho. Aonde o nosso coração está apontado, né? Aí pode ter a erva daninha do orgulho, né? É isso aí. Tá tudo relacionado a isso. É uma coisa que você tem que estar se policiando todos os dias, né? Todos os dias se policiando, né? Existe uma curiosidade na Bíblia, no livro de Jó, né? Ele vai citar em alguns momentos, né? A figura do Leviatã, né? E Leviatã, ele pode ser interpretado como um animal marinho, né? Mas Leviatã, ele é uma figura do orgulho, né? Ele é uma figura do orgulho. Então, o Leviatã precisa cair, né, nas nossas vidas, nas nossas famílias, no Brasil, sim, né? Para que Deus possa concluir, completar o que Ele tem, as promessas que Ele tem, né, para essa nação. Tem uma frase de um pastor brasileiro também muito conhecido nosso aqui, o pastor Luiz Hermínio, né, aqui do Ministério Mevanda, cidade de Itajaí. Ele cita, né, que o orgulho nada mais é do que um depósito de feridas, né? Então, muitas vezes o orgulho é isso, né? Um depósito de feridas. Então, porque a pessoa que é muito ferida, ela pode manifestar, né, o orgulho, né? Então, é perigoso. Que Deus, né, nos livre e guarde. Ela utiliza como defesa, né? Então... Exatamente. Normalmente uma pessoa que ela não dá oportunidade para você falar, né? Ela usa a fala como uma espécie de arma de ataque, ela fica falando, e você quer conversar e não consegue, né? É como se fosse um monólogo, né? Normalmente são pessoas que foram muito machucadas, né? E ela usa a fala como um mecanismo de defesa. E não dá oportunidade para o outro. E a gente tem que usar aquela frase, né? Temos 2 ouvidos para ouvir e uma boca para falar com uma pessoa assim. Aí a gente só ouve, recicla e... Mas é isso aí. Mas que bom, pastor. Eu vou seguindo lá, que depois de madruga eu tenho que estar acordando. E vou descansar. Hoje foi corrido também. E Deus abençoe aí, pastor, a tua vida sempre. Pode contar com a gente aí. Amém, querido. Uma boa quarta-feira para ti aí, bons negócios, boas vendas, né? E obrigado por ter dado essa palhinha aí, para deixar a live mais dinâmica. Tamo junto, pastor. Deus abençoe. Qualquer coisa, tá bom. Um abraço para todo mundo aí, tá bom? Deus abençoe. Tá Valeu. Bom. Deus abençoe. Um abração. Tchau. Amém. Tivemos aí a participação do Darlan Piffer, né? Ele já foi vereador mirim na cidade de Nova Trento. Ele frequentou muito tempo com nós ali no Ministério Vinho das Águas, né? Eu quero encerrar, amados, para não ficar muito longo aqui a gravação, alguns outros versículos, né? Sobre humildade, né? O maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Lucas 22, 26, né? 1 João 4, 20, aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Preferindo-vos em honra uns aos outros, Romanos 12, 10. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde, Romanos 12, 16. Não sejais sábios aos próprios olhos. O amor, não há amor algum sem a humildade como raiz. O amor não se ufana, não se soberbece, não procura os seus interesses, não se exaspera. Eu quero encerrar, então, finalmente, com esse texto de Isaías 65, 5, que vai dizer, né? O povo que diz, fica onde estás, né? Não se aproxima de mim, porque sou mais santo do que tu, né?
a Bíblia diz que estes são como fumaça no meu nariz, diz o Senhor, né? Então a pessoa que diz, fica onde estás, né? Porque eu sou mais santo do que tu. Estes são como fumaça no nariz de Deus. Amém, amados? Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então que Deus, que nós possamos refletir, meditar sobre todo esse conteúdo, né? E que Deus nos ajude a manter essa vida de dependência de Deus e dependência do nosso próximo. Que Deus nos mantenha com essa característica de depender um do outro e depender de Deus, né? Que nós não venhamos achar que somos autossuficientes. Amém? Porque a altivez de espírito precede a queda. Se nós não queremos ser derrubados por Deus, né? Que nós possamos nos manter em humildade. Amém, queridos? Vou parando por aqui, mas antes de encerrar essa live, nós vamos estar orando, né? Orando e clamando a Deus pela sua misericórdia. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa inspiração que o Senhor nos deu para estar gravando essa live. Obrigado pela vida do Darlan, que esteve aqui conosco, Pai. Obrigado por essa direção que o Senhor colocou no nosso coração. E agora, Pai, eu venho a Ti clamar por Tua misericórdia, Pai. Eu clamo a Ti por Tua misericórdia, Senhor. Que o Senhor verdadeiramente tenha compaixão, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que o Senhor venha guardar os nossos corações nesse sentimento, Pai, nessa marca de Jesus que é a humildade, Pai. Não permita que nós venhamos nos inchar, não permita que nós venhamos ficar altivos, não permita que nós venhamos nos tornar independentes, Pai. Uns dos outros e muito menos de Ti, Pai. Em nome de Jesus, nós nos humilhamos debaixo da Tua potente mão, Pai. Clamamos a Ti por misericórdia de todo o orgulho, toda a independência, toda a altivez praticada por cada brasileiro, por cada habitante dessa nação. E nós pedimos, Pai, faz cair Leviatã na nossa nação, Pai. Faz cair o Leviatã na nossa nação, Pai. Que o Senhor venha exterminar o grande dragão, a antiga serpente, Pai, na nossa nação. Que o Senhor possa dar vitória ao Teu povo, Senhor, através dessa raiz do ensino do Evangelho, que é a humildade. Que o Senhor dê essa condição a cada brasileiro, Pai, porque é através da humildade, Pai, que Leviatã vai cair, Pai, o dragão vai ser vencido e o grande avivamento, a grande vitória virá sobre a nossa nação. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Certo que o Senhor está atento às nossas orações. Esconda-nos em Ti e mantenha-nos, Pai, escondido na sombra de Tuas asas, como diz a música do pastor Júnior Santos Oliveira, no lugar onde o inimigo não nos ache, onde o orgulho não nos encontre, onde o pecado não nos alcance. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu vou parando por aqui. Me despedindo, eu sou o pastor Christian e nós gravamos aqui uma live para estar falando sobre humildade, né? A raiz da santidade. Humildade, a marca principal de Jesus Cristo, humildade, né? A beleza da santidade, né? A principal essência de Deus. Nós possamos, essa live vai ficar salva aqui e quem quiser pode estar acessando a hora que você desejar, tá bom? Um beijão no coração, uma boa noite e um bom descanso para todos.